Uma boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus esteja conosco nesta segunda-feira à noite, primeiro dia útil desta semana, em retorno aqui no Centro Espírita Fraternidade, nas proximidades do bairro Menina Maria, na cidade de Osasco. Que possamos, com o auxílio seguro da cúpula espiritual desta casa, que há décadas de portas abertas está nos oferecendo alicerces para que cresçamos espiritualmente, façamos com que todos nós que aqui estamos presentes em mais uma temática do Evangelho de Jesus, da nossa querida codificação kardeciana, convidemos-nos para que, com essa missão, busquemos ser um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. E hoje queremos trabalhar, queridos irmãos e irmãs, com o tema extraindo de uma das obras que muito nós trabalhamos nas casas espíritas, que é a terceira da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá em sua publicação, em sua primeira edição, nos idos de janeiro de 1864, e estamos ali no capítulo 23, os itens serão de 1 a 3. O título do capítulo, Moral Estranha. O subtítulo destes itens 1 a 3, aborrecer pai e mãe. E a princípio, em nossas mentes, já vem a ideia de que estão treinados apenas então somente ao campo material, como reencarnado nós estamos. Ainda que não sejam pais e mães biológicos, porque quantos, por exemplo, tios, avós, assim exercem essa função, muitas vezes melhor do que os próprios que foram biológicos. É isso que aparentemente nos vem em mente acerca do que Allan Kardec há de nos trazer na sequência de nosso material. Mas será que nós poderíamos também, com a oportunidade de tudo que nós já recebemos aqui do Centro Espírita Fraternidade, depreendermos que isso pode transcender no campo do Pai Celestial, da fonte criadora Deus, como também mãe, a nossa Mãe Maior Maria de Nazaré, a Rosa Mística, ou ainda também nos pais e mães de reencarnações anteriores, não apenas nos que nós tivemos nesta atual encarnação, alguns vivos na carne e outros que já estejam no mundo espiritual. Olha como isso pode ser bem transcendente, esse capítulo 23 e itens 1 a 3. Então é o que nós vamos ver na sequência, se há de ser essa proposta do codificador, do nobre imponente Leon Denis Rival, ao qual nós conhecemos, por Allan Kardec. E eu gosto sempre de trazer, queridos irmãos e irmãs, das temáticas que eu trabalho nas casas, vinculando esta obra da codificação, ou mais passagens da segunda revelação do Novo Testamento, como também e sempre trechos das obras complementares, seja por meio de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Então, convidar a nos vermos assim neste início com a passagem do apóstolo Lucas, lá nessa segunda revelação, contida em seu capítulo 14, itens ou versículos 25, 27 e também constante no 33, onde Lucas vai nos dizer: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e os seus filhos, os seus irmãos e até mesmo a sua própria vida reencarnatória, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode também há de ser meu discípulo. Portanto, nenhum de vós que não renunciar a tudo o que tem, poderá ser o meu discípulo. Nessas mensagens iniciais, a qual Lucas nos traz, devido ao encontro dos primeiros pontos de interrogação que há pouco aqui deixei as nossas consciências transcendentes, ele vem nos afirmar que, nesta passagem de Jesus estava convidando aos seres que ali estavam, no mundo material como também no mundo espiritual, acompanhando ali os desenrolar que estavam reencarnados, naquele momento ímpar da humanidade, sim, que foi o mais importante e há de ser de toda a história deste orbe do planeta Terra, que nós temos que nos desprender de muitas situações que normalmente somos muito apegados, muito aterrados. Porque quem há de ser o nosso irmão, o nossa irmã,
nosso filho, nosso pai, será que são apenas os biológicos? Ou pode ser todo e qualquer ser em experiência evolutiva? Vamos recordar o que nos ensina a codificação kardeciana? Lá, a falange do Espírito da Verdade afirma-nos que Deus não cria espíritos prontos, não, mas sim princípios inteligentes, simples e ignorantes, onde necessariamente isso aconteceu com todos nós. Precisamos estagiar em reinos anteriores ao qual nós estamos atualmente, quais sejam o reino mineral, primeiramente, o reino vegetal, aqui vejo uma planta, uma orquídea, depois o reino animal, e enfim, chegamos no reino nominal, milênios e milênios, que em muitas das oportunidades de forma direta, de outras por estarmos estacionando em nossas evoluções de forma indireta, estamos caminhando para frente, buscando as nossas ascensões, no campo do intelecto, como também no campo da moral. Assim sendo, Jesus vem nos convidar a convite destas palavras de Lucas, para que saibamos que quando os nossos deveres transcendentes, a qual nós assinamos por meio do contrato reencarnatório consciencial, antes de estarmos atualmente com esses corpos físicos, assim devemos cumpri-los, aqui aportando por meio da reencarnação, desprendendo-nos muitas vezes dessas situações que ainda são tão pequenas neste orbe. Quantas pessoas dizem que não se vinculam a trabalhos assistenciais ou a voluntariados porque tem família, porque não tem tempo, porque trabalha a semana inteira, chega cansado e o final de semana é 1 ou 2 dias que tem apenas para passar por sua família e também descansar, enfim, outras mais situações que sim, nós vemos que a humanidade assim está agindo. Está errado isso? Não está errado. Mas se Jesus disse que o plantio é livre e a colheita obrigatória, que é dando que se recebe, nós não temos que pensar, ainda que desagrademos uma ou mais pessoas, até mesmo dentro do nosso núcleo familiar, para que empreendamos ações mais amplas, mais transcendentes. O que não falta é necessitarmos aos nossos olhos, aos nossos ouvidos e às nossas ações que precisamos empreender no nosso dia a dia. Quantos que, por exemplo, nesta época de Jesus, deixaram os seus familiares e não seguiram? Para onde? Com qual destino? Com qual objetividade? Diretamente nem sabiam, mas um impulso transcendente espiritual fazia com que assim eles locomovessem com a honra de estarem ao lado do caminho da verdade da vida com Jesus. Os seus aproximados 33 anos de vida física e uma única encarnação neste orbe. Então sim, será que depois de pouco mais de 2.000 anos, quais são os nossos esforços para que estivéssemos nos desprendendo tanto desse apego ao campo material, desse apego que normalmente, ainda que de forma intrínseca, nós digamos a nossa consciência que se eu não estiver atrelado ou apegado a isso, eu não consigo viver bem. É o que nós temos que raciocinar a cada dia que passa para que no final empreendamos a tão necessária reforma íntima, para que busquemos os alicerces mais sólidos dos raios iniciais do mundo de regeneração que precisa aqui no nosso orbe potencializarem-se, já que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Givaldo Pedafrico, quantas vezes nos disse, nos afirmou por meio das obras psicografadas, dos livros, como também um vídeo que existe no YouTube, ali mesmo Givaldo dizendo que esses queridos irmãos espirituais afirmam que a regeneração já começou por meio do aporte reencarnatório de seres, inclusive de fora do nosso orbe, mais evoluídos que nós no campo moral e intelectual, dizendo-nos assim que está a caminho de regeneração, mas que por nós, os pouco mais de 8 milhões de seres reencarnados atualmente, conforme afirmam os irmãos espirituais, precisamos fazer a nossa parte, precisamos ser os alicerces e os artifícios e as ferramentas da melhoria da psicosfera, por exemplo, espiritual, da melhoria da estrutura física do nosso orbe, da melhoria
dos valores que devam ser construídos pelos nossos semelhantes, moral e intelectual, porque sabemos que eles poderão sentir os esforços empreendidos, ou outros que deviam ser empreendidos por nós e não foram, porque transferimos para o futuro ou para o trem aquilo que competia a cada um de nós, esforçarmos para que fôssemos melhores hoje em comparação ao ontem, e o amanhã em comparação a esses 2 dias anteriores e a todos os outros da nossa atual encarnação. Então, sim, afirmo-vos, esta é a encarnação mais importante de todo o nosso processo evolutivo, desde quando fomos criados e estagiamos lá no reino mineral. Podemos então, ou não, sermos pessoas melhores, fazer um pouco mais dos esforços que nós estamos empreendendo. Será que é isso que Lucas nos traz? Esse desprendimento transcendente de dizer, aonde quer que a dificuldade e a necessidade esteja, que eu lá locomova-me com os meus alicerces em minhas mãos, de agir em benefício dos mais necessitados, assim me desprendendo desses campos que ainda são muito materiais, a qual nesses 3 parágrafos praticamente vem Lucas nos afirmar que Jesus convidou-nos, sugestionou-nos para a eternidade por meio das sucessivas encarnações, que assim nos portássemos, se quiséssemos ter dias melhores, porque alocarmos-nos em qualquer canto deste universo onde nosso equilíbrio e potencialidades no campo da meritocracia assim tenham sido por nós empreendidos, concluídos com mais assertividade, sempre em comparação aos dias e reencarnações anteriores. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, tenho certeza absoluta, mas é um grande desafio. Afirmamos os irmãos espirituais que nós fomos muito corajosos em reencarnarmos neste momento ímpar da humanidade. É a separação do joio e do trigo, é o final dos tempos, é aquele momento onde Jesus disse que estaria com o seu dedo consciencial apontando a cada um de nós, convidando-nos para que fôssemos, e assim o estamos sendo, mas precisamos melhorar, os trabalhadores da última hora. Título esse também integrante desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que estamos fazendo? Esse aborrecimento consciencial ao nosso Pai e Mãe transcendente e universal, não só apenas os materiais que nós tivemos por meio das encarnações, nós estamos buscando ampliá-los para que tenhamos dias melhores a cada dia que passa em nosso órgão. Digo mais, será que temos que ter uma mente tão pequena, tão ínfima em achar apenas e tão somente que em esforçando-nos para sermos melhores a cada dia que passa, necessariamente devamos reencarnar neste planeta? Que, diga-se de passagem, se for ver em comparação aos outros desse sistema solar, tirando o planeta Plutão, é como se fosse a periferia deste sistema solar. Estudos dão conta que só a nossa galáxia Via Láctea estima-se que de 200 a 400 milhões de estrelas existam. E o que é estrelas para nós os espíritas? Planetas habitados, com constituições físicas diferentes, paisagens e outros mais seres muito diferentes de nós, a raça adâmica. Então, por que não sempre pensar assim? Esforçar-me para ser melhor sempre, a cada minuto de minha vida, porque eu diviso e já construo já na terceira dimensão, no mundo físico, alicerces para que inclusive eu possa, quem sabe, sair desse sistema solar, porque afirmou-nos o meio Rabi da Galileia: o plantio é livre e a colheita necessariamente há de ser obrigatória aonde quer que nós estejamos no universo. Mas que pena que ainda a humanidade não pense como tão pouco age em prol de si mesmo, já que é dando que nós recebemos, ainda que não a priori recebamos ou divisemos os benefícios que nós estamos recebendo. Mas não somos eternos. Por que sermos tão ansiosos se haveremos de receber as benesses centuplicadas ao longo de nossas próximas e sucessivas reencarnações? Assim, vejamos que certas palavras, aliás muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente revelimos o seu sentido literal, e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso,
Por que nada sofre com isso? Porque é justamente isso que nós estamos falando. A partir do momento que o ser torna-se cônscio da certeza absoluta de que não é um corpo físico, mas sim está experienciando em uma carcaça física, em um aparelho de transcendência, de ferramenta para lapidar o seu espírito imortal. Como também tenho certeza de que há muitas moradas na casa do Pai, como mesmo disse o meio Rabi da Galileia. Como também que apenas e somente depende de nós sermos felizes no campo da relatividade, na condição de criaturas, e não transferir para o futuro aquilo que compete a nós nesse momento. Assim o fazermos. Olha por que nós estamos passando por esses momentos difíceis neste momento atual da humanidade. Porque nós muitas vezes nos contaminamos com o que o mundo busca despejar as nossas consciências. Assim deveríamos estar agindo? Não. Pelo contrário, deveríamos estar nos contagiando com o que a cúpula espiritual oferta-nos na segunda, na quarta ou na sexta-feira, nos atendimentos médicos, cirúrgicos espirituais em busca da cura integral ou relativa dos problemas que aqui nós tragamos à cúpula espiritual da casa. É um desafio diário, mas devamos nos esforçar, porque assim nos convida o capítulo 23, itens 1 a 3, que nós estamos trabalhando neste momento de falar um pouco mais transcendente em comparação à nossa vida material, a reencarnatória. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nestes casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Mas não só mesmo esse ponto, quantos outros mais nós temos certeza que se foram adulterados? Por que será? Até hoje, 2000 anos após, no mundo vige os interesses e conveniências, principalmente no campo financeiro, pecuniário. Tudo é moldado ao bel prazer dos mais poderosos. Mas o sentido do Novo Testamento, da segunda revelação, ficou para que, com que ali tivesse materializado, se assim nós ou pudéssemos ou utilizar, ao longo dos séculos e milênios, que é o que nós estamos fazendo atualmente, independentemente, como diz aqui o texto, venha a ter sofrido uma ou mais alterações, de forma intrínseca à essência centelha divina do que Jesus fez, como era o maior da fonte criadora Deus, foi por ele concretizado. E aqui está materializado em nosso órgão, e que assim tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e mãos de agir, se queremos vivermos em dias melhores e um mundo melhor, reencarnando este orbe e outros mais avançados, ou até mesmo sendo realocados em orbes por meio do intercâmbio entre mundos em estágios evolutivos um pouquinho inferiores ao nosso atual. Lembremos que estamos no final de provas e expiações, mas se não cumprirmos com as nossas obrigações, para onde nós podemos ser realocados em estágios iniciais ou intermediários de orbes de provas e expiações, ou ainda em mundos primitivos. Por exemplo, esses líderes que estão sendo ali os promovedores de milhares de desencarne. O cantileiro envia a colheita obrigatória. Deus não castiga e nós nos castigamos. Ai, como sim! O que podemos fazer por eles e por nós? Conectar-nos com a fonte criadora por meio da prece, já que afirmam os Espíritos que é o elo mais sério, mais genuíno e que está ali e que de forma mais integral chega onde quer que seja neste universo, que é o pensamento. Os benéficos, ou infelizmente os maléficos que ainda são empreendidos pelos seres aqui em nosso orbe. Então, tomemos cuidado com o que nós estejamos pensando e principalmente agindo até mesmo compartilhando com o meio, porque isso, em vez de ajudar, pode prejudicar pessoas, irmãos e irmãs que estejam em desequilíbrio os outros, muitas vezes que não demonstram por meio de suas faces, por meio de suas ações, mas ali estão sendo influenciados negativamente por seres ignorantes, em desequilíbrio, a qual nós chamamos obsessores.
mas que um dia haverão de receber a oportunidade de voltarem ao eixo da luz, desde que esforcem-se para tanto. Não cai do céu, os nossos mentores individuais jamais poderiam fazer por nós, porque senão nós não cresceríamos. Podem sim ajudar-nos por meio das intuições, que sempre se ocorrem nas 24 horas do dia, nas duas dimensões, material e espiritual. Mas, como estamos com as nossas antenas psíquicas em conectividade com esses irmãos e irmãs, como estamos orando e vigiando, como assim pedia Jesus, porque ele divisava que a posteriori nós sofreríamos milhares de tentações, como assim nós ainda as sofremos. Estamos sabendo lidar com essas situações? Seria necessário saber se ele a pronunciou em caso afirmativo e se na língua em que ele exprimia essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa? Lógico. Aqui vem a nossa consciência, essa certeza de que ao longo desse tempo, dos momentos da humanidade, quantas palavras tinham sentido em uma determinada época e agora possuem outra? Quantas situações que eram inconcebíveis de serem aqui, nosso orbe, de existirem e serem benéficas para o meio, mas que atualmente elas não só existem, como outras mais já estão vindo, que nós não imaginávamos que assim acontecesse. Lembro de Chico Xavier lá no programa Extinto Pinga Fogo, da extinta TV Tupi na década de 70, de Chico que se nós não adentrássemos numa terceira guerra mundial, encontraríamos aqui nesse século XXI avanços transcendentes rumo às pesquisas ao universo. Chico lá nesse programa afirma, inclusive, 2 programas existem completos no YouTube para que assistamos. Chico diz que em breve o homem vai ter condições de construir na Lua bases com materiais semelhantes ao acrílico que nós temos para que possa respirar, possa desenvolver pesquisas, buscando outros orbes e fora do nosso sistema solar. Então lá Chico assim afirmando, queremos vivenciar essas épocas. Mas o que estamos fazendo para tanto? E o melhor, todos os temas que trabalhemos, queridos irmãos e irmãs, eu ou quem quer que seja que aqui venha à frente, nos cursos das exposições, ou até mesmo em outras casas, como é bom nós termos a certeza, e bem-aventurados são os que assim já pensam, têm certeza assim, e assim já agem no seu dia a dia, de que quanto mais se esforçarem, não importa se esse orbe há de ascender ou não para o mundo de regeneração, mas sim, quando viermos a desencarnar, tendo isso que nós não sabemos quando há de acontecer, alocar-nos-emos aonde a nossa condição meritória assim proporcione-nos que assim estejamos rumo à nossa felicidade, rumo à nossa ascensão moral e intelectual. Então, olha mais um convite para que, independentemente do sentido que uma ou mais palavras, frases, parágrafos, textos e outras mais situações existiam no passado e outras que possam existir neste presente, outras ainda que virão a existir no futuro, fiquemos com a essência límpida e cristalina do Evangelho de Jesus e resume os 10 mandamentos e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como assim nosso próximo? Nós aqui nos encarnados, serem do reino mineral? Não. Citei desde o lado do princípio dirigente no reino mineral. Quem aqui consegue, durante um dia que seja, durante 5 minutos durante a madrugada, quando o seu corpo físico repousa e o seu espírito desdobra-se, ficar sem respirar, que seja por 5 minutos. Não, nós sempre utilizamos o oxigênio. Pergunto, nós os enxergamos com os olhos físicos da carne, o oxigênio e outras mais substâncias oriundas desse reino vegetal, por exemplo, ou do reino mineral, por exemplo. É ou não transcendente a reforma íntima? É ou não transcendente a certeza de que não importa o que aconteça com o mundo, e sim importa o que eu esteja empreendendo em benefício de mim mesmo, de baixo para cima e de dentro para fora, porque assim ou fazendo, eu estarei sendo benéfico comigo e com os mais necessitados. E repito, alocar-me-ei aonde quer a minha evolução tenha proporcionado-me por meio dos meus esforços,
dos nossos esforços individuais em prol do todo, porque é dando que se recebe. Sempre reverberemos em nosso espírito imortal esta frase de Jesus: é dando que se recebe, para o lado benéfico ou para o lado malévolo, pois estamos ainda em um momento final de provas e expiações muito conturbado em nosso orbe. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. Por exemplo, a palavra que significa ou designa um camelo e um cabo, pois os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida a camelo na alegoria da agulha. Sim, naquela passagem que Jesus diz: mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico no reino dos céus. Exatamente, irmã. Não veio um encontro dessa nossa consciência. Então, quantas formas alegóricas Jesus utilizou-se para que, não só nessas formas e até mesmo nas parábolas, a posteriori nós assim, buscássemos de uma forma mais ampla e transcendente, mas perguntemos a nós mesmos, até hoje, e isso incluindo outras religiões, ou até mesmo os que não se digam religiosos, que se digam ateus, mas que estudem algo, nós já temos em sua integralidade todos os significados transcendentes das parábolas, ou cada um ainda a analisa ao meio do seu bel prazer? Temos também essa resposta em nossas consciências. Então esse é apenas um exemplo de tantos outros que temos que entender que assim existiu no passado, mas que no presente agora busquemos um outro desfecho mais amplo. No futuro há de ser os esforços dessa compreensão, como bem disse a irmã, relembrando-nos a parábola justamente do camelo e da agulha, para que saibamos que estamos buscando essa porta estreita, esse abandonar do homem velho, em passarmos aí por meio desse buraquinho ínfimo, desse antigo material corda, a qual é intitulado por Jesus de camelo. Sejamos essas agulhas conscienciais em melhorando-nos a cada dia que passa. E eis que Mateus traz essa passagem que a irmã bem aqui nos lembrou em seu capítulo 19, item 24. Assim, é necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem este conhecimento, o sentimento verdadeiro de certas palavras nos escapa de uma língua para outra. A mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos energético. A própria palavra demônico hoje em dia é traduzida de uma forma negativa, mas em sua origem assim não era. E quantas outras mais palavras aqui, frases poderíamos assim citar. Repito, fiquemos com a essência plena e cristalina do que Jesus nos trouxe, porque isso proporcionar-nos alicerces para que sejamos melhores e atinjamos patamares maiores no nosso campo individual, como também no coletivo, que é o grande convite a qual essa humanidade está sendo despertada por trocentas e transcendentes informações que vêm de todos os lados, por meio de todos os meios de comunicações, mas muitas vezes não estamos tendo ouvidos de ouvir e olhos de ver, como tão pouco, e consequentemente mãos de agir em prol dos mais sempre necessitados. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia e nada significar neste sentido, e em outra, conforme a ideia venha a exprimir-se. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. O que será, por exemplo, que esses seres, a qual o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá na quadrilogia intitulada Transição Planetária, que aqui materializou-se desde o ano de 2010, esses que vêm lá da constelação das Pleiades de Alcione, esse sistema quádruplo de planetas, traduzam de novos conhecimentos, novas pesquisas, novas palavras e novas frases, que jamais dizemos que elas existam. Mas será que nós não somos uns eternos alunos do universo?
Então, por que tanto nós, humanidade, não só apenas nós aqui nesta sala, nas duas dimensões da vida, mas nós, humanidade, tanto nos preocupamos com significações que muitas vezes são divergentes, a depender da época da humanidade, como bem disse aqui este último parágrafo, as nossas consciências. Pois assim, é por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser explicada, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos, algo que seja semelhante àquela significação que exista, mas que possa ser um pouco mais ampla e de maior acessibilidade e facilidade para a nossa compreensão. E assim, em compreendendo, as distribuamos aos que não tiveram ainda a oportunidade desta compreensão. Porque Jesus disse: amai-vos, isso o primeiro mandamento, mas instruí-vos, isso o segundo, tem que andar lado a lado, se assim quisermos ascendermos em nossa caminhada evolutiva. Em esses esforços, por exemplo, dessa cúpula espiritual do Centro Espírita Fraternidade, em benefício de cada um de nós, que sim, revertendo-se está em seus próprios favores. Está errado, está certo isso? Apenas então somente é natural, onde quer que nós estejamos, e em qual dimensão, em experiência, estivermos interagindo na espiritual, na material, trabalhamos em uníssono consciencial, porque assim diremos a nós mesmos: não importa onde eu esteja e em qual dimensão, e sim que eu esteja sendo útil ao meu semelhante, haja vista as dificuldades a qual nós estejamos passando no campo experimental da reencarnação, tão desafiante nos nossos dia a dia. Inclusive tivemos exemplos que aqui aos poucos minutos anteriores ao início de nosso bate-papo fraterno, aqui estávamos conversando a respeito ainda da pequenez, da mentalidade do ser humano, que em vez de buscar a sua ascensão, apequena-se cada vez mais em prazeres transitórios, fugidios, passageiros e muitas vezes também efêmeros, a qual nós não levaremos para o mundo espiritual, para a nossa felicidade e eternidade. Mas cada um há de responder sentir por sentir. É isso que faz com que estejamos conscientes de nossas responsabilidades e que os nossos irmãos e irmãs também respondam pelos seus pensamentos e atos, concretizados ou não. Essas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Condições até agora intelectuais por nós construídas e, por que não dizer, voltam nessa parte pelos interesses e conveniências ali empregados, imputados para que locupletemos individualmente ou até mesmo em um grupo. Estamos tão aquém ainda, infelizmente, queridos irmãos e irmãs, em humanidade, que se divisássemos o reencarne de Jesus Cristo atualmente, por exemplo, lá no Oriente Médio, o que haveria de acontecer com ele pós pouco mais de 2000 anos, com tantos exemplos transcendentes que ele deixou-nos por meio dos seus atos concretizados, praticados. Mas voltamos a essa conscientização. Independentemente do que os outros nossos irmãos e irmãs façam, em prejuízo ou em benefício da humanidade, não responderemos por eles. A consciência cobrará-nos apenas e somente dos nossos atos e pensamentos empreendidos ou não empreendidos em cada uma das encarnações que nós passamos neste orbe ou nas muitas moradas da casa do Pai. Então, não nos contaminemos
com as interpretações distorcidas que tanto os que muito se completam com os bens materiais buscam contaminar os ainda invigilantes, os que não buscam as suas construções intelectuais em seu dia a dia, dentro da simplicidade, da humildade, de suas limitações, quaisquer que elas sejam. Assim, pois, é necessário não dar a palavra odiar, por exemplo, ou aborrecer, a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento a qual o Mestre nos deixou. Jesus nos ensina que devemos dar maior importância aos interesses de quem? Do nosso Pai maior, que permite a nossa evolução moral, do que aos interesses das coisas humanas, como eu disse lá atrás, muitas vezes transitórias, fugidias, passageiras, e a depender delas ainda efêmeras, porque nada agregam em nossas evoluções. É fácil? Não, mas precisamos buscar esse exercício transcendente de melhorarmos a cada dia que passa. Trago-vos aqui também, queridos irmãos e irmãs, como eu disse, lembram lá no início que a cada temática que eu trago da codificação gosto de atrelar as obras complementares, para sim darmos certeza à nossa consciência de que essas obras é a continuação do Consolador prometido, que o Cristo disse que aqui materializar-se-ia, e assim o foi desde lá de 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Sim, então trago-vos, por exemplo, aqui a obra intitulada O Espírito da Verdade, trazida pelos irmãos médios. Nessa época, inclusive, trabalhavam junto Chico Xavier e Valdo Vieira, por meio do Espírito Emmanuel. Assim, no capítulo 59, intitulado Renúncia, venha nos dizer: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, muitas vezes por ignorância, não por maldade, muitas vezes, para não dizer em todas, por ignorância ainda de conhecimentos transcendentes, luminares do universo, renuncia à felicidade de veres comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais, como mesmo podemos ajudar os nossos pais, avós, tios, filhos, irmãos, por meio do bem agir. Não importa a denominação religiosa a qual estejamos vinculados, isso é secundário. O que há de ser primário, o bem agir. O que levaremos para a nossa eternidade, para a erraticidade, a quarta dimensão, o mundo espiritual, apenas e tão somente os valores conquistados, entregados e concluídos por nós no campo do intelecto e no campo da moral. É isso que convido nos Emmanuel nessa obra O Espírito da Verdade. Para começar a obra transcendente, imaginemos outros mais capítulos a qual esse Espírito da Verdade vem nos auxiliar por meio do campo intuitivo do Espírito de Emmanuel. Então auxiliemos-nos a cada dia que passa, não apenas aos nossos pais, ou sim quem quer que esteja ao nosso redor. Voltemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai nos dizer: Jesus em nenhum momento orientou a renunciar à nossa família material, não, pois isso iria totalmente contra os fundamentos de seus exemplos, da sua doutrina por ele praticada, não só verbalizada. As palavras de Jesus demonstram o dever de cuidarmos do quê? Dos valores da vida futura, que usufruiremos onde quer que estejamos, desde que assim estejamos construindo no nosso dia a dia. Percebem, queridos irmãos e irmãs, que tudo é construção, tudo é reforma íntima, tudo é lapidarmos em nossas mazelas, para que abandonemos de uma vez por todas o homem velho na construção do homem novo, passando pela porta estreita, passando por essa parábola que bem a irmã que nos recordou do Evangelho de Mateus. É difícil, mas não impossível. Rumemos a este objetivo transcendente, porque capacidade para isso temos. É o que convida-nos este capítulo 23, itens 1 a 3, a qual Kardec aqui nos traz consciencialmente. Falamos há pouco da obra máter da abertura desta terceira revelação do Consolador prometido, que é o Livro dos Espíritos. E será que nesta obra tem algo que venha a agregar ao tema que nós estamos trabalhando? Sempre tem. Sempre tem. Vamos dar um exemplo aqui, neste momento,
Na questão de 625, Kardec faz o seguinte questionamento: a falange do Espírito da Verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que nos sirva de guia e modelo? Resposta simples vem de Jesus. Mas Kardec, como pesquisador, que sempre foi, é ainda no mundo espiritual e será para toda a sua eternidade, traz-nos uma nota acerca dessa resposta curta e precisa e cirúrgica dos irmãos espirituais, dizendo-nos: Jesus é para o homem um tipo de perfeição moral a qual nós, seres eternos, podemos divisar no campo reencarnatório material em nosso corpo e na vida espiritual. Deus não oferece como mais perfeito modelo, e sim a doutrina que Ele nos ensinou, deixou-nos para a eternidade, é a mais pura expressão da sua lei. E não, assim sendo, não pode haver contradição nas palavras como nos exemplos praticados por Jesus. Venha ao encontro de tudo que nós estudamos nos slides anteriores, porque ele estava animado do quê? Do Espírito Divino, porque foi o ser mais puro que aqui passou e há de ser para toda a eternidade, nos nossos próximos degraus evolutivos de nosso homem. E sim, é o ser que faz-nos acreditarmos que dias melhores virão por meio dos nossos esforços no nosso campo individual em prol sempre do coletivo. Estamos buscando partirmos para o feixe desse nosso bate-papo fraterno. Tem uma frase, queridos irmãos e irmãs, que normalmente é atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que em realidade ela é de autoria de um irmão chamado James R. Sherman, em uma obra que foi publicada lá no ano de 1982, um ano após o meu nascimento. Vejamos qual é a frase, uma frase transcendente: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vem a vírgula. E o feixe transcendente desta frase: qualquer um de nós podemos começar agora, neste exato momento, a divisarmos e vivenciarmos um novo fim esse que é eterno dentro de nossas possibilidades e aquisições, a qual vamos buscando obter por meio dos nossos esforços individuais em prol do coletivo. É o transcendente essa frase para que busquemos ainda mais lapidarmos consciencialmente e como ferramentas de ação aos mais necessitados. E sim, também trago a Adolfo Bezerra de Menezes, que vem nos dizer que solidários nós seremos o quê? União. Sempre foi assim e sempre há de ser, e expandir-se-á muito quando a humanidade desperta mais estiver no campo da ação. Dizem ainda que, mas separados uns dos outros, nós podemos ser o que apenas pontos de vista, porque separados uns dos outros, nós estaremos não sendo úteis ao meio, então não agregar-se-á em nada para a evolução do órgão e dos seres em experiência reencarnatória. E volta ele ainda a dizer: as nossas consciências que junto nós atingiremos, nós alcançaremos os nossos propósitos existenciais. Disse no plural, tudo aqui Bezerra traz no plural, porque não tivemos uma única encarnação, tampouco esta é a última. A eternidade nos espera e que sejamos ferramentas para que unidos sejamos, como diz Bezerra aqui, e convide-nos e sugestione-nos para que mais assertivos, em benefício da humanidade, e concretizações assim, hajamos a cada dia que passa. E vem Francisco de Assis, aquele a qual, neste orbe, no século XI, veio com o nome dado pelos seus pais, Giovanni de Pietro de Bernardone, convidados para que nós sejamos instrumento da paz no mundo, não aborrecendo quem quer que seja, não apenas pai e mãe, muito pelo contrário, contagiando as pessoas por meio do nosso bem-agir, por meio de estarmos sendo ferramentas de ascensão aos nossos irmãos e irmãs que ainda não tiveram a oportunidade mínima do despertar, como aqui no Centro Espírita Fraternidade da cidade de Osasco. Nós semanalmente estamos tendo, porque a porta sempre está aberta aos que aqui vêm buscar um lenitivo, um aconchego consciencial para os seus corpos físicos, como também para as suas mentes, para os seus espíritos, muitas vezes atormentados pelas vicissitudes do dia a dia.
Então que fique essa gratidão a cada um desses queridos irmãos e irmãs. E deixe-nos para que encerremos esse nosso bate-papo fraterno do capítulo 23, itens 1 a 4, retificando itens 1 a 3 que nós estamos trabalhando no tríplice aspecto, a qual a humanidade estelar do universo, os seres que trabalham em prol da luz, convidam-nos para que assim hajamos em nosso dia a dia. Quais sejam esse tríplice aspecto? Conhecimento, estudo sobre tudo que possa ser útil para o nosso espírito imortal, porque volta a Jesus: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Tem que andar lado a lado. Qual é o segundo ponto desse aspecto? O autoconhecimento. E sim, de todos os tópicos que aqui poderíamos citar, por que não ficar apenas e somente numa frase deixada pelo aquele irmão, também estelar, a qual neste orbe chamou-se Sócrates, onde ele vem dizer: conheçamos a nós mesmos, ou conhece-te a ti mesmo. Quando assim empreendermos esse pensamento transcendente, diremos: sou o ser que agora pago por meio dos efeitos das causas anteriores, por mim empreendidas em encarnações pretéritas. E se consciente eu for de que aqui eu tenho que trabalhar e concluí-los, nesta atual encarnação, não hei de ter que repetir a posteriori, nos futuros corpos, as lições e os aprendizados que competem por mim e por todos nós, aqui os concretizarmos, curando as mazelas do passado e não ampliando o que o presente venha a querer nos impor e que nós não haveremos de receber, que possa ser negativo para a nossa evolução espiritual. E o feixe desse terceiro item, desse aspecto, sempre há de ser a prática do bem, da caridade e da fraternidade. Então, sim, agradeço a presença de todos os irmãos aqui presentes nas duas dimensões da vida. Agora contaremos com o auxílio do mundo espiritual da cúpula para que recebamos na sequência as transfusões energéticas em prol dos nossos corpos físicos e os corpos semimateriais, a qual nós, no Espiritismo, conhecemos pela nomenclatura de corpo perispiritual, e que sim, essas reenergizações façam com que nós saiamos mais um dia da porta para fora do centro espírita, fraternidade, um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos. Que assim seja, graças a Deus. E passo agora a palavra para o Sr. Roberto, para as vibrações, para que passemos para as próximas atividades da casa. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo retorno daqui a alguns minutos a todos nós para os nossos lares e uma ótima semana. Que assim seja. Obrigado.